a lenda do povo formiga e os mistérios subterrâneos. Fica até o final desse vídeo para entender. Me segue, curte, compartilha, republica, coloca seus favoritos, deixa o seu like e seu comentário que é muito importante e vamos para a curiosidade. A ideia de seres que habitam o subterrâneo não é apenas um recurso mítico ou folclórico. Em diferentes culturas, esses seres aparecem como guardiões, salvadores ou ameaças. Entre os Hopi, nos Estados Unidos, o chamado povo formiga teria conduzido a humanidade para abrigos subterrâneos durante catástrofes cósmicas. No Brasil, povos indígenas como os Kayarang, Choceng e Guarani descrevem humanidades paralelas, terrestres subaquáticas, celestes e subterrâneas. O povo formiga é visto como uma humanidade diferente, destinada a outro caminho no mito da criação. Cavernas, rios e buracos profundos são considerados portais para esse plano oculto. O contato com tais seres não é descrito como viagem espacial, mas como uma ruptura dimensional, uma forma de contato imediato que desafia a lógica ocidental. O submundo e seus habitantes. Entre os Enauenenauê, o submundo é habitado pelos Iakeiteti, entidades associadas à morte e à doença. São descritos como visitantes de outro plano, capazes de atravessar a barreira entre mundos e influenciar aldeias humanas. O xamanismo surge como defesa contra essas presenças, numa luta constante contra forças invisíveis. Na cosmologia guarani, o Anhangá representa ameaças que habitam nas profundezas. Sua figura ecoa como inimigo oculto capaz de assumir formas diversas e trazer desordem. Essas narrativas indígenas revelam uma visão diferente daquilo que o mundo ocidental chama de alienígena. Para o indígena, o ser estranho não vem de outra galáxia, mas de outro plano cósmico, subterrâneo, subaquático ou celeste. A experiência, no entanto, guarda semelhanças perturbadoras com relatos modernos de abdução, presenças estranhas ou uma inteligência não humana e a sensação de julgamento silencioso. O paralelo com a ufologia seria, na visão ocidental, o contato com seres desconhecidos é traduzido como visita extraterrestre, OVNI ou conspiração ligada à Área 51. Arquivos secretos, experimentos e relatos de abduções reforçam a ideia de que governos escondem provas de contatos com inteligências não humanas. E o suspense aumenta quando se percebe que tais narrativas não são isoladas. O subterrâneo é mais do que escuridão física, é um espaço de ameaça, segredos e vigilância constante. Para o indígena, o ser vem de outra dimensão, para o ocidente de outra galáxia, mas o resultado é o mesmo. O humano se vê diante de forças que não compreende. Esses são os seres muito fortes para nós chamamos Inama e Ushibu, né? Que tem. E qual seria essa lição oculta? O povo formiga permanece como metáfora e ameaça, guardiões de segredos cósmicos, habitantes de mundos ocultos e talvez o verdadeiro responsáveis por experiências que a humanidade insiste em chamar de ficção. O que parece mito pode ser apenas uma forma diferente de explicar o mesmo fenômeno. Seres que atravessam barreiras invisíveis, que observam silenciosamente e que escolhem quando intervir, seja no subterrâneo indígena ou nos arquivos secretos da Área 51, a mensagem é clara, não estamos sozinhos e o próximo contato imediato pode acontecer a qualquer momento com qualquer um de nós. Se você gostou, me segue, compartilha, publica, coloca seus favoritos, curte o vídeo, deixa os seus comentários e até a próxima curiosidade. Deuses indígenas das Américas. Os povos originários das Américas criaram mitologias riquíssimas, cada um refletindo sua relação íntima com a natureza, os ciclos da vida e os cosmos. Embora cada cultura tenha seus próprios deuses e espíritos, há temas recorrentes: o sol, a lua, a terra, a fertilidade e os guardiões da floresta. Povos Tupi-Guarani, Brasil. Tupã, deus do trovão e criador do mundo, que ensinou aos homens a agricultura e a caça. Jaci, deusa da lua, guardiã dos amantes e da fertilidade. Guaraci, deus do sol, irmão de Jaci, que protege os homens durante o dia. Anhangá, espírito guardião da floresta que pune caçadores cruéis. Curupira, guardião das matas com pés virados para trás que confunde caçadores e protege os animais. Povos andinos, incas e pré-incas. Iti, deus do sol, patrono do Império Inca e ancestral dos imperadores. Mamaquila, deusa da lua, protetora das mulheres e dos casamentos. Pachamama, deusa da terra, mãe que nutre e sustenta a vida. Viracocha,
Deus criador que emergiu das águas do lago Titicaca e moldou o mundo. Ilapa, Deus da chuva e das tempestades que fertiliza os campos. Povos mesoamericanos, maias e astecas. Kunapku, maia, Deus supremo, essência invisível dos cosmos. Itzamana, maia, senhor do céu e da sabedoria que ensinou a escrita e a medicina. Ixchel, maia, deusa da lua e da fertilidade, protetora das mulheres. Huitzilopochtli, asteca, deus do sol e da guerra, patrono dos astecas que exigia sacrifícios humanos. Quetzalcoatl, asteca, serpente emplumada, deus da sabedoria e da criação que trouxe o milho aos homens. Tlaloc, asteca, deus da chuva e das tempestades, temido e reverenciado. Povos norte-americanos. Manitou, algoquinos, ele é um espírito supremo, presente em todas as coisas da natureza. Wakanda é Oxy, força criada e misteriosa, uma força criadora que sustenta o universo. Coiote dos povos do oeste é espírito trapaceiro que ensina lições através de suas travessuras. Heaven é o povos do noroeste, é um corvo criador que trouxe a luz ao mundo e moldou a terra. Cada povo indígena das Américas via o divino como parte inseparável da vida. Tupã e Huitzilopochtli trazem o sol e o trovão, Inti e Hunabkun sustentam os cosmos, Pachamama e Jacine fertilizam a terra e a lua, Yangá e Curupira protegem as florestas, enquanto Coyote e Henden ensinam com astúcia e humor. O panteão indígena não é distante, mas viva em cada rio, cada árvore, cada estrela, lembrando que o mundo é sagrado e que o homem deve viver em harmonia com ele. Povos andinos, que são os incas e pré-incas, tinha esse deus Inti, que é o deus do sol e patrono do Império Inca. Em cada amanhecer era visto como sua vitória sobre a noite. A Mamacle é a deusa da lua, esposa de Iti, que regulava os calendários e protegia os casamentos. O Pachamama, que é a deusa da terra, mãe que nutre e sustenta. Cada oferenda de milho ou Chinchan era dedicada a ela. O Viracocha, também criador, emergiu das águas do lago Titicaca e moldou o mundo, caminhou entre os homens ensinando costumes antes de desaparecer no oceano. E Elato, que é o deus da chuva e das tempestades, seus relâmpagos eram vistos como pedras lançadas de sua funda, trazendo fertilidade. Os povos mesoamericanos e maias e astecas tinham Kunapkan, maia, que é o deus supremo da essência invisível dos cosmos, não tinha forma, mas era a energia criadora. Itzamana maia é o senhor do céu e da sabedoria que ensinou escrita e medicina. E Ixchel maia, deusa da lua e da fertilidade, que era protetora das mulheres. E o Huitzilopochtli, que é a asteca, que é o deus do sol da guerra, que nasceu armada e derrotou sua irmã Coyote-Yukin, que exigia sacrifícios humanos para manter o sol em movimento. E o Quetzalcoatl da asteca é a serpente plumada, deus da sabedoria e da criação. Trouxe o milho aos homens e ensinou artes e ciência. Tlaloc asteca é o deus da chuva, temido por sua fúria, mas essencial para a fertilidade. Nos povos norte-americanos, Manitou era algoquinos, era espírito supremo presente em todas as coisas da natureza. E o Wakanda Sioux era a força criadora misteriosa que sustentava o universo. O Coiote, que era dos povos do oeste, era o espírito trapaceiro que ensina lições através de travessuras, como o Revi dos povos do noroeste, que é o corvo criador que roubou a luz e a trouxe ao mundo moldando a terra. As histórias indígenas das Américas revelam um mundo onde o divino está em cada fenômeno. Tupã cria os trovões, Inti ilumina os Andes, o Nabkando sustenta o cosmos invisível, Huitzilopochtli exige sacrifícios para mover o sol, Manitou e Wakanda permanecem em toda a natureza, enquanto Coyote e Henden ensinam coisas com astúcia. Cada mito é uma metáfora da relação entre humanidade e ambiente, lembrando que viver em harmonia com o mundo e viver em harmonia com os deuses e viver em harmonia com a natureza e respeitando os animais sempre fez parte da nossa vida desde os tempos primórdios, desde o início de tudo. Sempre fomos muito ligados à natureza e os animais, por isso devemos respeitá-la. Se vocês gostaram dessa curiosidade, me segue, curte, compartilha, publica, coloca nos favoritos, seu like, seus comentários muito importante e até o próximo vídeo. Os principais deuses celtas da Europa Ocidental incluem Súcelus, Cernunnos, Dagda, Brigitte, Loki e Morgan. Cada um deles representa aspectos fundamentais da vida celta: fertilidade, guerra, sabedoria, magia e natureza. E suas histórias foram transmitidas oralmente em mitos e lendas.
Súcelos, o pai das florestas. Súcelos era considerado o rei dos deuses celtas associado à fertilidade, agricultura e florestas. Representado com um grande martelo, ele simbolizava a força da terra e a abundância das colheitas. Sua imagem transmitia proteção e prosperidade, sendo invocada em rituais ligados à sobrevivência e comunidade. Cernunnos, o senhor dos animais. Cernunnos é um dos deuses mais icônicos retratado com chifres de cervo. Ele representava a natureza selvagem, os animais e a abundância. Os celtas acreditavam que podiam assumir formas animais e que governava o ciclo da vida e da morte. Sua figura era um elo entre o humano e o mundo natural, lembrando que a vida dependia da harmonia com a floresta. Dagda, o bom Deus, chamado de Bom Deus. Dagda era um dos mais poderosos do panteão. Ele possuía um caldeirão mágico que nunca se esvaziava, símbolo de fartura e generosidade. Também carregava uma harpa encantada que controlava as estações e os sentimentos humanos. Dagda era visto como protetor do povo e senhor da sabedoria, da música e da abundância. Brígit, a deusa da inspiração. Brígit era a deusa do fogo, poesia, cura e artesanato, reverenciada como guardiã da criatividade e da inspiração, e ela também protegia os lares e as mulheres. Sua presença era celebrada em festivais de primavera, marcando o renascimento da natureza. Brígit unia o sagrado e o cotidiano, sendo uma das divindades mais queridas. Lugh, o guerreiro das artes. Lugh era o deus da guerra, arte e habilidades. Conhecido como o de muitas habilidades, representava a excelência em todas as áreas da batalha, da música, e sua história mais famosa é a história que conta a vitória contra o gigante Balor, que simbolizava a opressão. Lugh era invocado como patrono dos guerreiros e artesãos, lembrando que a força e inteligência caminham juntas. Morgan, a senhora do destino. Morgan era a deusa da guerra, morte e destino, muitas vezes descrita como uma tríade de irmãs. Aparecia nos campos de batalha em forma de corvo, anunciando vitórias ou derrotas. Ela representava o poder feminino e o mistério da vida e da morte, sendo temida e reverenciada ao mesmo tempo. Então, a reflexão que temos sobre isso, que as histórias bem parecidas em povos diferentes, é que o panteão celta é uma tapeçaria de símbolos e histórias que refletem a profundidade das ligações de povos com a natureza, a guerra e a espiritualidade. Cada deus ou deusa não era apenas uma figura distante, mas parte viva do cotidiano. O trovão que fertilizava a terra, o corvo que anunciava o destino, o fogo que inspirava a poesia, a mitologia celta nos lembra que, para aqueles povos, o divino estava em cada árvore, rio e estrela. Se você gostou dessa curiosidade, me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos seus favoritos para mais vídeos. Lembrando que seus comentários e o seu like é muito importante. Até o próximo vídeo. Os orixás são divindades das religiões de matriz africana, cada um ligado a forças da natureza e aspecto da vida humana. Oxalá, Iemanjá, Xangô, Ogum, Oxum, Nhansano, Balaia e Nanã são alguns dos mais cultuados, e suas histórias revelam como se tornaram orixás e como atuam no mundo espiritual. Oxalá, o pai da criação. No princípio, quando o mundo ainda era silêncio e vazio, Olorum confiou a Oxalá a missão de moldar a vida, com barro branco. Ele deu forma aos homens e, com um sopro divino, lhes concedeu alma. Oxalá é a calma, a paz e a pureza. É o velho sábio que carrega o cajado e veste o branco, lembrando que tudo nasce da serenidade. História. É considerado o maior dos orixás, filho direto de Olorum, Deus Supremo, e é o criador dos homens, moldando-os com barro e dando-lhes a vida. A sua ação, ele representa a paz e a pureza e a criação, e é associado à luz e à sabedoria. Como ele se tornou um orixá? Por ser o primeiro e mais próximo de Olorum, foi divinizado como o pai da humanidade. Iemanjá, a mãe dos mares. Das profundezas do oceano ergue-se Iemanjá, senhora das águas salgadas, mãe de muitos orixás. Seu canto embala os navegantes e sua força protege as famílias. É a mãe que acolhe, que consola, que guarda os segredos do mar. Quando as ondas se agitam, é a sua voz que ecoa, lembrando que a vida é movimento, é fertilidade. A sua história, ela é rainha dos mares, mãe de muitos orixás e é ligada à fertilidade e à maternidade. A sua ação é proteger famílias, gestantes e crianças. É invocada para equilíbrio emocional e proteção espiritual. Como ela se tornou um orixá? Divinizada como força das águas, tornou-se símbolo da maternidade universal. O Rei do Trovão.
Xangô foi um rei poderoso de Oiô, temido e respeitado, guerreiro e juiz. Sua palavra era lei. Após sua morte, tornou-se divindade do fogo e do raio. Quando o céu se abre em trovões, é Xangô que fala, trazendo justiça e equilíbrio. Ele é a força que pune os injustos e protege os que clamam por verdade. História: rei de Oiô, guerreiro e juiz, após sua morte foi divinizado como orixá da justiça e do trovão. A sua ação representa a força, a lei e o equilíbrio e é invocado para causas de justiça e coragem. Como se tornou um orixá? Sua memória como rei poderoso e justo o transformou em divindade ligada ao fogo e ao raio. Ogum, o Senhor do Ferro. Ogum é o guerreiro incansável, o ferreiro que descobriu o segredo do ferro e abriu caminhos para os homens. Com sua espada, defende os que lutam e protege os trabalhadores. Ogum é o avanço, a tecnologia, a coragem que rompe obstáculos. Ele é o orixá que abre estradas e guia o que buscam vencer batalhas. A sua história: ele é um guerreiro e ferreiro, senhor do ferro e das batalhas, e a ação é proteger trabalhadores, soldados e todos que enfrentam lutas. É associado à tecnologia e ao progresso. Como se tornou um orixá? Por dominar o ferro e abrir caminhos, foi divinizado como força da guerra e da superação. Oxum, a Senhora das Águas Doces. Oxum habita rios e cachoeiras, trazendo beleza, amor e prosperidade. É a deusa da delicadeza, da fertilidade e da riqueza. Seu espelho reflete a vaidade e a graça, mas também a generosidade. Oxum é invocada para a harmonia nos relacionamentos e abundância na vida. Ela é ouro que brilha e é água que acalma. História: Senhora das Águas Doces, ligadas à beleza, ao amor e à fertilidade. A sua ação é proteger mulheres, relacionamentos e prosperidade. É invocada para harmonia e riqueza. Como se tornou orixá? Divinizada como energia das águas doces, tornou-se símbolo de delicadeza e da abundância. Yansan, Oiá, a guerreira dos ventos. Yansan é tempestade e liberdade. Senhora dos ventos e dos raios, companheira de Xangô, é a guerreira que enfrenta espíritos e conduz os mortos ao além. Sua dança é veloz, seu temperamento é fogo, Yansan é mudança, coragem e paixão. Quando os ventos sopram fortes, é ela que passa, abrindo caminhos de transformação. História: a guerreira dos ventos e tempestades e companheira de Xangô. Na ação representa coragem, transformação, é movimento também. É invocada para mudanças e proteção contra injustiças. Como se tornou um orixá, ela foi divinizada como forças dos ventos e raios e tornou-se guardiã das almas e das tempestades. Obaluayê Omolum, o Senhor da Terra e da Cura. Rejeitado por Nanã, nasceu coberto de chagas e foi acolhido por Oxum, que o curou com palhas sagradas. Obaluayê tornou-se Senhor da Terra, das doenças e da cura. É o orixá que traz sofrimento, mas também a redenção. Sua presença é temida e reverenciada, pois ele guarda o mistério da vida e da morte. História: filho rejeitado por Nanã, coberto de chagas, que foi curado por Oxum. Ação: Senhor da terra e das doenças, mas também da cura. É invocado para a saúde e proteção contra epidemias. Como se tornou orixá? Sua trajetória de dor e superação o divinizou como guardião da vida e da morte. Nanã, a mãe ancestral. Nanã é a mãe e é a mais antiga das divindades, senhora dos pântanos e da lama primordial. É dela que vem a matéria da criação e a ela retornam os corpos após a morte. Nanã é sabedoria, ancestralidade e ciclo eterno. Ela ensina que tudo nasce da terra e tudo volta para ela, guardando os segredos da eternidade. A história: é uma das mais antigas divindades, senhora dos pântanos e da lama primordial. Ação: representa a ancestralidade, a sabedoria, o ciclo da vida e da morte. Como se tornou orixá? Por ser ligada à criação da matéria e ao retorno dos corpos à terra, foi divinizada como mãe ancestral. Cada orixá é uma força viva da natureza e da alma humana. Oxalá cria, Iemanjá acolhe, Xangô julga, Ogum abre caminhos, Oxum encanta, Yansan transforma, Obaluayê cura e Nanã guarda a ancestralidade. Juntos formam um panteão que não apenas governa o mundo espiritual, mas também espelha nossas próprias jornadas. Criação, amor, luta, justiça, mudança, dor, cura e retorno. Juntos eles formam uma patente que guia, protege e ensina, lembrando que o divino se manifesta no elemento e nos elementos da natureza e nos ciclos da existência. Se você gostou das histórias, das curiosidades, me segue, curte, compartilha, republica, coloca meu vídeo nos seus favoritos, deixa aquele like, comentários que é muito importante e até o próximo vídeo.